Bem, tudo bem com você? Hoje é o último terça light de 2025. Quem estava aqui na introdução viu, né? Louvado seja Deus porque você está nesse lugar. Eu quero trazer uma palavra para o seu coração que, na verdade, vai proteger a palavra profética que Deus tem para a sua vida. Sabe, uma palavra que é daquelas que protege aquilo que Deus... Espera um pouquinho, eu vou resolver isso aqui. É uma palavra que protege aquilo que Deus já colocou dentro do seu e do meu coração. Amém? Está preparado aí? Muito bem. Eu não sei se você percebe, mas Deus, Ele traz uma palavra, uma promessa, uma profecia. E a verdade é que todos indistintamente, uns mais, outros menos, mas todos indistintamente que servem a Jesus, têm promessas para a sua vida. Isso não é jargão, não é, isso é uma realidade. Deus tem uma promessa para você, e Ele tem promessas que você não descobriu, e Ele tem promessas que Ele está para liberar, e Ele tem palavras que foram liberadas. Eu estava ouvindo jovens, alguns que estavam presentes aqui na NCS Conference, quantas promessas de Deus foram derramadas aqui, quantas profecias, quantas palavras de direção para a sua vida, amém, amém, amém? Nós começamos o ano com a nossa maravilhosa conferência, Coisas Maiores, e olha, no carnaval desse ano vai ter de novo, amém? Vai ter e vai ser top demais. Já tem vários preletores confirmados, falta a confirmação de 1 ou 2, mas o time está mais do que um time, está uma seleção de Deus, amém? Então prepare o seu coração, reserve o período de carnaval, experimente passar esse tempo aqui. Se você ainda não teve essa experiência, vai ser a melhor coisa que você já experimentou na vida, porque o ano passado a gente foi elevado aos céus, foi ou não foi? E esse ano não será diferente, senão melhor. Mas Deus tem uma palavra para a sua vida, e essa palavra, essa promessa, essa profecia, essa que está queimando às vezes no seu coração, ela é muito importante. Porém, porque às vezes, preste atenção, porque às vezes nós recebemos profecias num ano, nós recebemos uma palavra de Deus no ano, nós recebemos uma promessa numa estação, e às vezes essa estação da conquista, da materialização não chega. Porque às vezes nós recebemos, mas nós não alcançamos. Porque às vezes nós no presente ou no passado, nós recebemos, mas o futuro não chega. Por que a gente não alcança o futuro? E isso me levou a uma crise há uns anos atrás. O Senhor me deu essa palavra e foi ministrando forte no meu coração. Eu quero trazer para você, mas eu queria que você entendesse um pouquinho. E o tema para você é: por que não alcançamos o profético? Por que nós não alcançamos esse lugar, esse futuro, esse lugar que pode ser que está muito perto, mas falta alguma coisa em mim, em você, e hoje Deus vai trazer uma revelação ao seu coração, amém? Por que eu escolhi essa palavra hoje? Porque é a última terça de 25, é a última terça de 1900, pastora Dani Domingo, né? É a última terça profética de 25, amém? Sim ou não? E eu creio que Deus vai trazer algumas coisas para o seu coração, que são capazes de te levar até esse lugar, amém, amém, amém? Bom, então vamos lá, eu quero meditar com você essa palavra, mas a essência dela é: o que vai nos levar ao futuro que Deus tem para nós? O que vai nos levar, ou melhor, vamos responder essa pergunta com outra: por que às vezes nós não alcançamos esse futuro que está logo ali? Por que às vezes? Porque às vezes acontece isso de parecer que está demorando, mas deixa eu te explicar. Deus recompensa você quando você confia, quando você tem perseverança. É a perseverança que você tem entre o dia que você recebe uma palavra e o que Deus vai fazer, é a perseverança que prova que nós confiamos mais nas promessas de Deus do que naquilo que nós estamos vivendo, ou vendo, ou experimentando hoje, amém? Os irmãos vão dando um grau no meu microfone aí, que agora misturou tudo aqui. Se puder me dar um pouquinho mais de retorno, só agora, depois que a chuva passar, a gente pode diminuir de novo, tá bom? Então por que não alcançamos esse futuro? Josué, capítulo 6, versículo 1. Josué, capítulo 6, versículo 1. E eu quero aqui trazer para o seu coração algo que já vai certamente mexer com você, tá? Porque
eu acredito que Deus recompensa muito essa perseverança, essa confiança. Josué capítulo 6, versículo 1, vamos à palavra? Amém, amém? Vamos lá. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. Segura aí. Qual é o contexto aqui? Preste atenção para você entender. Sempre, em todo texto, você precisa tentar ao máximo pegar o contexto. Qual é o contexto aqui? O que está acontecendo aqui? Não é uma história do nada. O povo de Deus está há 40 anos no deserto, aproximadamente. 40 anos naquele deserto. Eles saíram da onde? Da onde que eles saíram? Ó, vocês estão bons, hein? Isso mesmo. Saíram do Egito, tá bom? Saíram do Egito, foram libertados por Deus através da vida de Moisés. E agora eles estão chegando na terra que Deus tinha prometido. Agora é a transformação da promessa em realidade. Agora eles estão muito próximos do futuro que realmente para eles agora era logo ali. É uma frase, todo mundo fala, o futuro é logo ali, mas aqui é a realidade, era logo ali. Eles estão diante da primeira cidade, aliás, a primeira grande cidade da terra prometida. E sabe de uma coisa? Muitas vezes nós paralisamos antes da primeira, e a primeira geralmente é uma difícil. Às vezes a gente pensa que a última vai ser mais difícil, mas muitas vezes é a primeira. Era ali que muita gente para. Jericó era uma das cidades mais difíceis de ser conquistada. Uma cidade rica, murada, uma cidade, por outro lado, num lugar estratégico, num plano onde tinha muita terra fértil, à beira ali do mar também tinha rio, e tantas coisas ali, tudo próximo dela, né? Mas principalmente ela estava diante de rios, não só o Jordão, mas outros rios ali na região. Ok? Está comigo aí? Sim ou não? Então, agora, ninguém saía, ninguém entrava. Por quê? Deus tinha falado para Josué colocar o povo dele em volta. Estou contextualizando para você entender. 40 anos de deserto, à beira da profecia se cumprir. À beira da profecia se cumprir. Agora vamos continuar a história, vamos lá. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Eles tinham armas, mas veja, Deus fala para ele: marche em volta da cidade de Jericó durante 6 dias com esses homens. 7 sacerdotes levarão cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos. Agora não era só os homens, agora não era só os homens armados. Marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem a um longo toque, todo o povo vai pegar as suas metralhadoras, pegar as suas flechas e jogar contra a cidade. Está escrito isso aí? Olha a loucura de Deus, num certo sentido, né? Loucura para nós. Mas olha só, todo o povo vai dar um forte grito, e o muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um no lugar aonde estiver. Aleluia! Aleluia! Sabe, queridos, Jericó era essa batalha grande que eles tinham que enfrentar. É a primeira prova, né, que é muito grande por sinal. Agora, sabe de uma coisa? Deus está falando para Josué fazer da forma dele. Deus está falando para Josué que ele não iria guerrear fisicamente, que ele num primeiro momento não iria atacá-los com as armas, que ele precisava dar 6 voltas e na 7ª dar 7 voltas. Agora, traz para cá o seu pensamento para você entender o ponto que eu quero chegar para te mostrar algo que é muito parecido às situações da vida da maioria de nós aqui, se não de todos. Eles estão com uma palavra sobre a vida deles.
Essa palavra não começou ali. Essa palavra tinha 40 anos, tinha 50 anos, tinha 60 anos e na verdade tinha muito mais, porque ela começou lá em Abraão. Mas sabe de uma coisa? Eles estão à porta do futuro, à porta do momento da profecia se tornar realidade. Eu só queria trazer isso para o seu coração. Agora, por que muitas pessoas, servas de Deus, muitos crentes no Senhor, pessoas que às vezes estão frequentando os cultos, as células, pessoas como eu e você, que amam a Deus, mas por que algumas das profecias, ou muitas das profecias, algumas das promessas, ou muitas das promessas, não materializam, e parece que está próximo, mas não acontece. Tem hora que parece que voltou atrás, parece que a gente está caminhando para trás, está ficando mais distante. Eu não sei se já teve essa sensação. Meu Deus, mas tem uma palavra do Senhor na minha vida. Meu Deus, mas tem uma palavra sobre a minha célula. Meu Deus, tem uma palavra sobre a minha família, sobre os meus pais, meus filhos. Meu Deus, tem uma palavra sobre mim, sobre essa igreja, e eu ainda não vi a sua realidade, a sua materialização. E eu quero responder para você, não é, um pouco sobre isso. O que pode impedir servos de Deus que profetizam algo, que recebem uma profecia sobre algo, que recebem uma palavra sobre algo? O que pode impedir cada um de nós nesse sentido, de alcançar esse futuro que já é uma promessa, que já é uma palavra de Deus sobre a sua vida, que já é uma profecia de Deus sobre a sua vida? A primeira coisa que eu quero trazer para o seu coração. Por que eu estou trazendo essa palavra nesse ponto? Porque você está de olho no futuro. O momento do ano que a gente mais olha para trás e para frente, que a gente mais movimenta os nossos pensamentos nesse sentido, que a gente tira um pouco os olhos e a gente começa, é esse momento. É esse momento. Eu não sei, você já pensou, você já buscou saber de Deus, você já planejou, já olhou para frente? Você já olhou os seus próximos 4 anos? Nós estamos há 4 anos de terminar uma década. Nós estamos há 4 anos de terminar essa década. Ela começa com a pandemia. Março de 2020, começa essa década com a pandemia. Que situação horrível que nós passamos. Mas agora já se passaram 5 anos. Aliás, 6 anos. Nós estamos completando o 6º ano. Por isso nós vamos virar 2026. Nós temos mais 4 anos pela frente. O que Deus quer fazer na sua vida nessa década? O que Deus tem a completar nessa vida, na sua vida, nesse próximo ano? O que Deus tem a fazer hoje, amanhã? É o momento da gente pensar. E algumas coisas podem, de alguma forma, impedir que a gente chegue lá. Primeira coisa que eu quero te dizer, que pode te impedir de chegar lá: os problemas não resistidos, ou não resistir a problemas. Diga comigo, problemas. Mais alto, problemas. Queridos, muitas vezes os problemas não enfrentados é o grande problema da nossa vida. Muitas vezes os problemas que a gente foge de resolver são parte do grande problema da nossa vida. Muitas vezes essas barreiras iniciais podem ser o grande problema. Moisés está ali, e Josué está ali, e provavelmente ele pensou assim: nós vamos chegar lá, vai ter uma guerrinha e nós vamos entrar. Mas Deus está mostrando para eles: o lugar de entrada é por Jericó, vocês não vão entrar para outro lugar não, não é o fácil, é aqui. E Deus começa a liberar uma palavra que trouxe de alguma forma para Josué um problema. O que você faz quando é desafiado pelo Senhor a respeito de um problema que está diante de você? O que você faz quando você é desafiado pelo seu líder, pelo seu pastor, pelo seu supervisor, por alguém que lidera um ministério, um ofício? Sabe de uma coisa? Eu creio que cada um aqui recebeu algo de Deus, recebeu um chamado, recebeu uma palavra para crescer, recebeu uma palavra para não temer, recebeu uma palavra para se tornar talvez parte de uma família organizada, parte de um grupo de pessoas generosas, parte de um grupo de pessoas que crescem, que avançam. Eu não sei, mas por que será que esse avanço às vezes não aparece? Por que às vezes se torna tão difícil? Será que é porque tem problemas? Será que é porque os muros parecem altos? Olha o que diz no texto: a cidade estava completamente fechada, ninguém saía, ninguém entrava, mas o Senhor disse a Josué: pegue
disse a Josué: eu os entreguei nas suas mãos, pegue os seus reis, eu entreguei nas suas mãos, tanto o seu rei quanto os seus homens de guerra. E agora ele dá uma direção para Josué. Sabe de uma coisa? A verdade é que aquilo que Deus estava falando não conversava muito com a realidade. Já aconteceu com você que o que Deus está falando com você está muito distante da sua realidade? Sabe, você já percebeu que às vezes o que Deus te fala, ou o que Deus te falou, ou a palavra profética que você recebeu, não combina com o que você está vivendo? Quantos estão entendendo? Você já percebeu? Não combina com o que está acontecendo, sabe? Mas é mais ou menos isso. É um momento onde se a gente não aprender a enfrentar os problemas, o futuro não chega, porque daqui até lá tem problemas. E isso é um pouco do que eu chamo também de necessidade de resiliência. Resiliência é uma característica que está cada dia mais escassa no meio do povo de Deus, está cada dia mais escassa nessa atualidade, nos dias que vivemos. A resiliência é algo que está se tornando nobre. Na geração dos nossos pais, dos nossos avós, nem era tão nobre. Eles cresceram sobre resiliência, eles avançaram sobre resiliência. Se você tiver uma boa conversa com seus avós, eles podem não ter conquistado tudo que eles gostariam, ou que você acha que eles poderiam, mas você pode ter certeza que eles tiveram uma experiência de vida com alto nível de resiliência. Mas e hoje? A resiliência é como aquele travesseiro da NASA. Não sei se você já viu, alguém já comprou esse travesseiro da NASA, sim ou não? Levanta a mão aí, vamos ver quem tem um travesseirinho da NASA. O travesseiro da NASA, ele é mais ou menos assim, ele é um travesseiro que tem uma certa resiliência. Por quê? Porque ele é um travesseiro que aguenta uma cabeça muito pesada, ele aguenta muito peso, e você deita nele, eu não tenho não, mas eu já tive. Você deita nesse travesseiro, que eles chamam de travesseiro da NASA, ele afunda com a forma da sua cabeça, mas quando a sua cabeça levanta, você olha lá, ele está do mesmo jeitinho, ele volta. Sabe, muitas pessoas, elas enfrentam os problemas que fazem parte da caminhada até a palavra profética se concretizar, mas como um vidro. Então o problema vem, ela quebra, o problema quebra, ou ela foge para não quebrar. Mas Deus te chama para ser uma pessoa resiliente. Diga comigo, resiliência. Sabe, muitas pessoas perderam a sua força porque se quebraram ao invés de apenas entortar. Se você tem promessas de Deus para a sua vida, eu quero te dar duas notícias. A primeira, que haverão problemas até lá. E a segunda, que Deus te chama para entortar com os problemas, mas não para quebrar com eles. Entende? Sabe, os problemas vão vir, a nossa expectativa precisa estar alinhada, mas o que o Senhor tem do outro lado é maravilhoso. Deus ficou 40 anos no deserto, formando características na vida daquele povo. Deus formou características na vida daquela geração, e uma das características na vida daquela geração era que eles eram uma geração resiliente, porque eles já nasceram no deserto. Num certo sentido, para você entender na linguagem de hoje, eles não nasceram em berço de ouro, eles não nasceram tendo tudo. Outro dia eu estava vendo uma reportagem numa escola particular, que os pais estavam reclamando, os pais da escola particular estavam reclamando, que iam tirar os seus filhos da escola, até adolescentes, porque a escola acabou com uma entrada especial de carro, que os deixava a 1 metro do portão. E agora, eles tinham que andar quase 15 metros até chegar no portão. Quantos estão entendendo? Uma geração sem resiliência. Uma geração que pensa assim, eu paguei, então não posso ter trabalho. Não é? Você com 2 cliques e 6 metros de caminhada, o sanduíche chega na sua casa. Na época dos nossos avós, eles tinham que pegar a carne, fazer o bife, temperar o bife, pegar a farinha, fazer o pão. Quantos estão entendendo? Mas hoje está pronto. Você pede lá no negócio de comer lá no iFood, tem outro? Por isso está caro, né? Não tem concorrência. Mas, sabe, você pede lá, e tudo bem, não é errado isso não. Mas as coisas em Deus não é assim, como um clique, elas chegam. Por quê? Porque Deus está trabalhando no nosso interior. Deus trabalha 40 anos na vida deles. Para quê? Para que eles tivessem a capacidade de se dobrar, num certo sentido, de ser
assim, para que eles pudessem ter essa características, essa elasticidade diante dos problemas. O que você está falando, pastor? Estou falando da capacidade de saber sofrer, da capacidade de passar o sofrimento de cabeça erguida, da capacidade de não perder o coração quando sofrer perdas. Porque muitas pessoas ficam para sempre só na palavra profética e não realizam, porque as perdas do caminho geram uma perda do seu coração. Se o seu coração tem se perdido com as perdas que têm acontecido, provavelmente o seu futuro não está logo ali. Provavelmente. Porque muita gente se perde com as perdas. Muita gente no caminho, quando perde algo, se perde. Quando perde um emprego, se perde. Quando perde uma oportunidade, se perde. Quando perde um ente querido, se perde. Quando perde um discípulo, se perde. Quando perde um membro da célula, se perde. Mas Deus não te chamou para perder o seu coração quando algumas coisas se perderem no caminho. Eles tinham perdido todos os pais. Essa geração não tinha pai, não tinha avô. Todo mundo morreu naquele deserto, mas o coração deles não ficou nas perdas, enquanto o coração daquela geração, que ficou pensando nas perdas do Egito, essa sim perdeu o seu coração. Quantos estão entendendo? A geração que perdeu o seu coração no deserto, é a que valorizou ou supervalorizou as perdas do Egito. Então, nós precisamos cuidar, porque para a gente resistir aos problemas, então não resistir a um problema, pode ser uma causa muito importante, para não chegar lá. Então, levante suas mãos assim, eu quero orar com você agora. Senhor, que o Senhor nos mantenha fiéis, nos dias difíceis, que o Senhor nos mantenha fiéis, nos dias que a promessa parece estar tão distante, que o Senhor nos mantenha fiéis, Pai, nos ajudem a ser fiéis, nos dias que eventualmente as circunstâncias confrontam as promessas que o Senhor tem para nós, a palavra profética que você tem sobre as nossas vidas, e eu peço sobre mim, sobre cada um de nós, uma dupla porção de resiliência para os próximos 4 anos, em nome de Jesus, amém? Primeira coisa, diga comigo, não resistir aos problemas. O que mais pode me impedir de chegar lá? O que mais pode te impedir de chegar lá? Continuando essa história, aquela geração, queridos, era exatamente a geração profética. Moisés passou, os pais deles tinham passado no Egito, no deserto, e agora eles estão prontos a entrar na terra prometida. E Deus começa a dizer para Josué: vamos, meu filho, 1 volta, vamos, meu filho, 2 voltas, 3 voltas, e está acontecendo. Agora preste atenção, o que pode impedir muitos servos de Deus que têm uma palavra a alcançá-la, a realizá-la, a chegar lá? Segunda coisa, não ver progresso depois de um tempo obedecendo. Não ver progresso quando às vezes ele está acontecendo. Essa turma foi chamada por Deus, através de Deus. Josué está dizendo: ei, vamos, nós precisamos dar 6 voltas. Era uma volta num dia, outra volta no outro dia. Agora eu te pergunto, primeiro dia aconteceu alguma coisa no muro? Sim ou não? Segundo dia aconteceu alguma coisa no muro? Não aconteceu. E é esse o ponto exatamente que você pode estar vivendo em 2025. Esse pode ser o ponto da sua vida em dezembro 25. É quando você está fazendo, mas os resultados não estão vindo. É quando você está dizendo: Deus, eu estou sendo fiel nisso, mas não está vindo. Por favor, eu estou falando de uma geração que agora está sendo fiel. Demorou 6 dias, gente. No 6º dia, nada aconteceu. Nada aconteceu. Mas eram quantas voltas, quantos dias, aliás? Eram quantos dias que tinha que rodar? 7. 7 dias.
Muitas vezes, para se alcançar uma promessa, é necessário ver o progresso, mesmo que pareça que ele não está acontecendo. Porque esse progresso é pela fé. Esse progresso é pela fé. O que eu quero dizer com isso? Vale a pena perseverar em obedecer a Deus. Vale a pena perseverar numa visão. Se a nossa visão é de milhares, a gente está quase no 1000, nós vamos continuar, porque vale a pena chegar no 2000. Quantos estão entendendo? Sabe, vale a pena. Não é porque a coisa não aconteceu que ela não está acontecendo. E não é de um mês. É a palavra. Vou repetir. Não é porque não aconteceu que a coisa não está acontecendo. Eles estavam na primeira volta, nada aconteceu aos olhos deles, mas Josué sabia que havia progresso, porque agora só faltavam 6. Ele dá a segunda volta, e agora uma parte da turma começa a falar: Josué, eu falei Moisés, mas é Josué, desculpa. Josué, por favor, Josué, nós já demos 2 voltas, Josué, nós estamos fazendo direitinho, Josué, mas não tem nada, não tem uma rachadura no muro. Josué falou: vamos dar mais uma volta, porque Deus está construindo a nossa vitória. Ela está acontecendo sim, vocês não estão vendo? Não, Josué, a gente não vê progresso. Talvez ali alguns tentaram desistir, mas os outros estavam querendo, falaram: vamos mais. Terceira volta, eles dão a volta sobre o mesmo princípio, sobre a mesma palavra, sobre a mesma graça, sobre a mesma obediência, sobre o mesmo líder, sobre tudo parecia ser o mesmo, mas quando eles olhavam para o muro, nenhuma rachadura. Nenhuma rachadura. E para piorar, os seguranças lá de cima começaram a rir deles. Porque quando nós estamos perseverando, quando nós estamos nesses ciclos aspirais de Deus, alguém vai estar rindo da gente. Alguém vai falar: ei, não adianta você perseverar nos dízimos. Ei, não adianta você perseverar falando de Jesus para as pessoas. Elas estão com o coração duro. Ei, não adianta você perseverar em obedecer a Deus, sendo que sua vida está essa vida mais ou menos nessa área. Ei, não adianta. Alguém vai falar para você: mas está adiantando? Alguém vai fazer uma pergunta não inteligente, mas que parece inteligente, e vai falar: ei, mas está adiantando? Aí você fala: tá, porque eu estou sobre a palavra, é 6 voltas, eu já estou na terceira. Mas a pessoa vai pegar os seus olhos, vai tirar do Senhor e vai falar: olha o muro, não tem rachadura, não está acontecendo nada. Mas na verdade está acontecendo tudo, porque tem um progresso acontecendo. Então, se nós entendemos isso, nós podemos experimentar a materialização do que foi prometido. Se Josué, como líder, queridos, tivesse deixado para lá, deixar de fazer o 5º dia, deixar do 6º dia. Imagina, Josué uma hora cai nas perguntas e nas indagações do povo, e ele vira e fala assim: é melhor a gente parar, a maioria de vocês já estão assim, cansados, tal, vamos parar aqui. Se ele tivesse parado no 5º dia, a muralha tinha caído, gente? Sim ou não? Não, porque Deus falou que ia cair no 7º. Talvez Deus deixaria eles ali 50 anos, ia vir outra geração para dar a 6ª volta, para dar a 7ª volta. E isso infelizmente acontece no reino de Deus. Às vezes gerações passadas não deram a 7ª volta, mas Deus me chamou você para darmos essa volta. Agora, o problema é quando Deus nos chama para dar as 7 voltas, e fica uma pergunta: será que nós vamos deixar a 7ª para a próxima geração? Será que precisa dos nossos filhos, nossos netos darem a 7ª? Não, nós daremos a 7ª. Nós daremos, por quê? Porque a gente está vendo progresso. Parece que não tem resultado, mas tem resultado. Querido, ele poderia ter parado por causa da pressão do povo, ele poderia ter parado por causa das suas emoções. Será que algumas vezes as suas emoções e os sentimentos tiram você das voltas de perseverança que você precisa dar, para resolver situações relacionais, financeiras, para resolver situações do seu coração com Deus, com alguma pessoa? Será que às vezes a sua alma fala: não, eu não mereço isso, eu não mereço ficar igual bobo dando volta nessa muralha, eu não mereço isso? E esse sentimento é muito perigoso. Josué venceu esses sentimentos, ele venceu a pressão do cansaço, ele venceu até às vezes pressões de amigos, da família. Sabe de uma coisa? Deus poderia até fazer com que a muralha caísse em uma volta. Deus poderia ter estabelecido 2, mas quando Deus estabelece 7, provavelmente antes do muro cair,
Antes do resultado chegar, Deus queria construir algo dentro deles. Porque muitas vezes a gente fica perguntando, por que as voltas? Por que tantas voltas no mesmo lugar? Deus, para que 7 dias? No final não é o Senhor que vai fazer. No final não é a trombeta tocando que vai derrubar a muralha. Porque a muralha foi derrubada por uma trombeta. Não foi por armas, não foi tratores, não foi um terremoto, poderia ser. Foi um sopro de trombeta que derrubou. Ué, como assim? Por que Deus não manda soprar? Vamos chegar no primeiro dia e já vamos soprar essa trombeta. Não, porque mais do que derrubar os muros externos, Deus queria derrubar as muralhas dentro deles. Deus queria derrubar aquilo que atrapalhava eles de passarem para 2026 de forma enraizada. Talvez eles tinham um pouco de orgulho, talvez tinham alguns ali ainda flertando com a desobediência, talvez eles tinham muita crítica e murmuração que sobraram da época de Moisés e agora já estavam derramando sobre Josué. Às vezes eles achavam também, como muitos de nós, que tem que ser do nosso jeito. Sabe por quê? Muitas vezes Deus dá uma palavra, dá uma promessa, e é verdade, essa promessa existe, e a gente quer construir o caminho. Sabe, a gente quer construir. Amém, eu creio nisso, então eu vou fazer isso, mas espera aí, Deus falou, tem isso. Eu que vou construir, chega algum momento Deus está falando, tem mais 6 voltas. Não, Deus, já construí demais, fiquei 40 anos lá, construindo do meu jeito. É Deus, gente, que prepara a gente. Deus está preparando o interior deles. Deus está preparando o coração deles. Deus está preparando o meu, o seu coração, o nosso coração e a nossa mentalidade para o que há de vir. E às vezes nosso foco está no resultado, mas o foco de Deus está na obediência. Às vezes o seu foco está demais no resultado, e o foco de Deus está na obediência. Tira o foco do resultado, põe o foco na obediência, que o resultado virá. Quantos estão entendendo? Diga comigo, progresso. Às vezes é assim, o foco, não, só eu estou falando, desculpa. É porque é obediência demais. Domingo eu vacilei igual agora. Diga assim, às 6 voltas, já que vocês querem falar, vamos lá. Às 6 voltas é o progresso. A maneira de Deus. Você pode dar 6 voltas, meu irmão, sem aparentemente acontecer nada. Mas de repente, na sétima volta do 7º dia, o muro cai. Não foi de repente. Deu a impressão que foi de repente. Não foi de repente. Amém? O que pode nos impedir de chegar lá? Então, primeiro, não resistir aos problemas. Segundo, não enxergar o progresso. Meu irmão, enxergue o progresso, mesmo que ele ainda não esteja materializado. Enxergue, Deus já está fazendo. Sabe, eu sei que a gente respondeu literalmente, mas na primeira volta, o muro já estava caindo. Eles não viam. Mas Josué sabia, já está caindo. Eu não estou vendo a rachadura aqui, mas lá embaixo desse muro já está corrompendo. Deus está cavando, tinha um buraco lá, tinha coisa acontecendo. No 7º dia, foi um sopro para a muralha cair. Amém? O que será na sua vida que está acontecendo, que você está dizendo às vezes para Deus ou para alguém de sua intimidade? Ei, eu não vejo progresso em nada. Eu não vejo progresso de eu fazer isso, eu não vejo progresso acontecendo na minha célula, não vejo progresso na minha vida, não vejo, mas você precisa enxergar que está progredindo. Amém? Terceira coisa, que pode nos impedir de chegar lá. E é uma coisa que a gente não gosta, gente. No geral, a gente não gosta. A gente não gosta, gente. Porque progresso a gente gosta, a gente tem que ver, mas a gente gosta. O problema não é gostar, é não ver. Mas isso aqui a gente vê e finge que não vê. Isso aqui a gente sabe que tem que entrar nisso, mas a gente tem medo disso, porque é algo que pode ser curto, longo, difícil, fácil. Terceira coisa que pode impedir a gente de chegar lá é não aceitar os processos. Não aceitar os processos. Nós não gostamos de processo. Mas deixa eu te explicar, normalmente Deus gosta de processo.
Essa palavra, às vezes nos faz ficar um pouco assim, com certo medo, essa palavra processo. Ela às vezes nos faz ter medo, às vezes ela nos traz ira. Uma vez eu fui receber um aconselhamento de um pastor muito experiente, e ele falou assim: meu irmão, normal, tudo está acontecendo na sua vida nesse momento, normal. E eu falei: normal para quem? Ele falou: normal, basta você aceitar o processo de Deus, que você vai entender que é normal. Aquilo ali foi meio que assim uma tirada para mim. Eu senti que ele estava me tirando, mas na verdade ele não estava me tirando, ele estava falando o que Deus queria falar comigo. Não foi fácil. Uma vez eu lembro que eu e a Dani, no início do nosso casamento, a gente orava, a gente era muito fiel. Eu sempre fui fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Eu aprendi a dizimar com 7 anos de idade, gente. Mas teve uma época da minha vida que o dízimo não era só uma primícia, assim, no sentido de... mas era um sacrifício baita, porque às vezes meu salário não cobria meu cheque especial. Sabe quando você está, um exemplo, 5 mil no cheque especial, cai seu salário 4.500, que você já inicia o mês no cheque especial de novo? Minha vida estava assim. Alguns de vocês já conhecem esse testemunho. Mas eu me lembro um dia que eu fui orar com a Dani, e a Dani tem um viés muito forte, assim, com uma inclinação profética muito forte, e a gente foi orar, e ela chorava na oração, eu chorava, porque a gente estava quase falindo, literalmente falando, a gente estava com vários problemas de empréstimos para resolver. Graças a Deus não estávamos assim, devendo ninguém com nome sujo, não, mas sabe aquele negócio que você está opresso de tantas, muita gente fez assim, né, tipo, pode ser só a realidade. Mas a gente sendo dizimista, sendo ofertante, sendo fiel a Deus, sendo generoso. Nossa célula na época só tinha adolescente, 2 ou 3 vezes por mês, nós que dávamos o lanche, porque a turminha era bem pé rapado. Assim, no sentido de dinheiro mesmo, não tinha. A gente queria ajudar, a gente dava 2 lanches por mês, 3, a célula era na nossa casa, a gente levava os adolescentes em casa, buscava, era uma loucura, mas a gente fazia aquilo tudinho com o coração bacaninha. Aí chegou um dia que eu comecei a orar de um jeito diferente. Eu falei: Deus, está errado, Deus é isso, Deus, sabe quando você começa a querer o processo do seu jeito, e não querer encarar o processo, e a gente já estava num processo de libertação nessa área, porque a gente já estava com um plano, que estava doendo muito, mas um plano para sair dessas dívidas, mas estava doendo, porque quando você precisa sair de um processo de dívida, você vai precisar viver com 50% do que você ganha. Você tem que cair o padrão de vida lá embaixo, então é uma coisa horrível, porque a pessoa do seu lado ganha igual você, o mesmo salário, está com uma vida muito melhor, e você ganhando aquele salário, com uma vida pior do que alguém que ganha menos que você. Não sei se vocês estão entendendo, é a forma. Aí a gente estava nessa vida, eu reclamando, e aí a Dani vira, com toda a sabedoria do alto, com toda a grosseria, com toda a indelicadeza, com toda a ira do céu, e dá uma voadora no meu peito, e acaba comigo, Douglas, acabou comigo. Claro que eu estou exagerando, gente, mas ela falou numa boa, mas eu senti assim, eu estou contando como eu senti, e a gente estava orando, acabamos a oração, e ela chorando, falou assim: amor, você está aí orando assim, jogando as coisas em Deus, mas tudo que aconteceu é responsabilidade nossa, e Deus não quer resolver o nosso problema de dívida nesse momento. Eu falei: falou então, falou a voz de Deus. Deus é mau, Deus não quer resolver. Aí eu falei: como assim, Dani? Você está louca? Aí eu comecei a brigar com ela, né? Início de casamento, a gente brigava uma vez por semana. Não, gente, acabou com aquele momento de oração. E aí eu falei: meu Deus, aí ela foi cirúrgica, ela foi falando, eu não lembro os detalhes, meu amor, mas você lembra, né? Você lembra, né? Você que estava com a espada na mão, eu estava tomando a espada. Eu só lembro do sangue, Johanna, eu não lembro. Mas aí ela virou para mim, amado, falou assim: Deus não quer resolver a nossa situação, porque para Ele resolver é um estalar de dedo. Ele levanta alguém, Ele resolve do dia para a noite, mas Deus não quer. Sabe por quê? Porque nós estamos num processo de restauração e tratamento de Deus. E vai doer mais alguns meses ou anos. E ela, pá! E eu quase expulsei o demônio dela. Só que não era demônio. Não era demônio.
Era o Espírito de Deus na vida dela. Demônio era eu. Eu que estava infectado. Eu estava infectado. Ela não, gente. Ela estava falando, a coisa de Deus. Doeu pra caramba. Eu abri com meu pai a situação, conversei com ele e ela está certa. Eu falei, mais um atrás de mim? É o inferno inteiro? Demorou 2 semanas para eu perder o meu orgulho e aceitar a palavra de Deus na minha vida através da Dani. Quantos estão entendendo? Eu nunca esqueço disso. Sabe por quê? Porque Deus faz através de Então, gente, a gente tem que receber os processos. Receba os processos de Deus na sua vida com alegria, mesmo que eles sejam difíceis. Deus está fazendo um processo. E no processo de Deus tem muita coisa. Por exemplo, o processo de Deus tem perseverança. Meu irmão, preste atenção. A perseverança é a maior amiga dos grandes resultados. Perseverança é a maior amiga dos grandes resultados. Então, quando você recebe uma palavra, uma promessa, vai precisar de perseverança, de muita perseverança para muito resultado. Quando nós temos que abrir mão de algo interessante, porque nós temos um caráter reto, ou nós queremos fazer a coisa certa. Entende? É um processo de Deus, testando a gente. É a vida de José. Testes de todo jeito, testes na área de moralidade, testes na área de dinheiro, teste na área de autoridade. Porque se Deus não testar a sua autoridade no nível 1, quando você tiver autoridade no nível 3, você vai usar ela de forma errada. É o que a gente chama de abuso de autoridade. Aí o cara vira aquele líder autoritário, num certo sentido de tipo assim. Então, é um processo de Deus. Quando nós sofremos no caminho para alcançar algo, quando detalhes importam e a gente acaba percebendo que precisa melhorar neles, quando não podemos fazer o que a gente quer, ou andar na velocidade alta que a gente gostaria, que a gente acha que a gente é um Lamborghini, mas Deus está vendo um Escort. Antigamente um carro que chamava Escort. A geração nova não sabe desse carro. Esse carro sumiu, não existe mais. Porque ele era péssimo de curva. Ele capotava em toda a curva. Alguns carros são assim. E aí eu sou um Escort, mas eu acho que eu sou Lamborghini. Eu quero andar em alta velocidade, mas Deus está protegendo a gente. Os processos de Deus nos protegem, não nos retardam. Amém? Eu gostei que a Diana falou um amém bem alto, mas deveria ser todo mundo falando amém. Porque eu sabia que esse ponto não é fácil. Eu vou repetir, os processos de Deus é para nossa proteção. Eles não são para retardar o seu tempo. Entendeu? Porque o problema nosso é achar que o processo vai atrasar, mas o processo não atrasa, consolida o tempo. Então quem deseja alcançar a profecia precisa saber o real significado de processo. Meus irmãos, preste atenção, as coisas mais importantes da vida levam tempo para serem estabelecidas, consolidadas, enraizadas. Leva tempo para construir uma casa boa, leva tempo para você construir um time de liderança. Jesus ficou 3 anos e meio, tempo integral com 12 caras, para formar 11. Jesus ficou o tempo inteiro com eles, não era uma aula de noite, não era um encontro uma vez por semana, não era um GD uma vez por mês, era um GD todo dia, era um bate-papo todo dia, era comendo junto todo dia, e além disso era o próprio Jesus, para formar uma equipe de 11, no seu time. E por que a gente acha que a gente vai formar um time de Pedro, Tiago e João, um time de líderes, um time de pastores, por que a gente acha que vai formar isso em uma semana, em um mês? Demora tempo, é processo, diga comigo, processo. Leva tempo para uma igreja saudável se tornar uma igreja relevante. Deus está fazendo isso conosco depois de 22 anos. Porque agora eu passo por aí, eu sou pastor da Light, mas nunca falei isso pretender nada, mas agora todo mundo sabe, Light eu sei onde é. Light eu vi a rede social de vocês. Light, antes, há 5 anos atrás, a gente não era uma igreja de 50 pessoas.
mas ninguém conhecia a gente. Sabe por quê? Demora anos para uma igreja saudável se tornar relevante. A nossa igreja é saudável, mas agora chegou o tempo da sua relevância. Então assim, nós precisamos, é construído. É um negócio construído. Está comigo aqui? Leva tempo. É um processo para você ganhar a confiança do seu diretor no trabalho. Muitas pessoas não têm a confiança do diretor, ou do gerente, ou do dono da empresa, porque abandonam a perseverança no meio. Acham que o diretor não está vendo, não está olhando, não está considerando, mas ele está construindo você dentro dele. A construção de um discípulo dentro do discipulador demora. A construção de uma ovelha dentro do seu pastor demora. A construção de um liderado na mente e no coração do seu líder demora. Mas ele está te vendo, ele está te observando. Você pode achar que não, ele está te vendo. Então persevera em fazer o bem, porque no dia X você vai ser agraciado. Amém ou não? Leva tempo, gente. Leva tempo para ganhar o coração, a visibilidade, a lealdade de alguém que lidera você. É isso que eu quis dizer. Leva tempo, olha só isso aqui, ó. Leva tempo para consolidar uma nova mentalidade. Leva tempo. Em São Paulo, na década de 90, um prefeito chamado Maluf construiu, não sei se ele era prefeito ou governador, mas acho que ele era prefeito de São Paulo. Ele construiu conjuntos habitacionais no lugar de várias favelas em São Paulo, e chamava Projeto Singapura. Isso em Belo Horizonte já fizeram também, mas esse cara foi o pioneiro do Brasil. Ele pegou algumas favelas de São Paulo, tirava o povo de lá para um lugar, e por um ano eles moravam nesse lugar. Depois eles voltavam e habitavam aqueles prédios, chamado Projeto Singapura. E é tão impressionante, porque aquela pessoa que estava lá, que estava nesse projeto, antes morava numa comunidade, morava numa favela, numa comunidade, ele não tinha comprovante de endereço. Então ele não arrumava um emprego bom. Você mora onde? Não tem comprovante de endereço. A energia dele era gato, a água dele era puxadinho. Ele não tinha encanamento, não tinha nada disso. Agora ele tem tudo. Agora ele tem energia, paga uma taxinha mínima. Agora ele tem água, agora ele tem endereço. Agora ele chega para arrumar um emprego. Onde você mora? Na rua tal, no bloco 8, apartamento 100 e tanto. Olha que maravilha, muda tudo. Quantos estão entendendo? Só que nos 5 primeiros anos que eles se instalavam naquele lugar, continuava o mesmo nível de violência, o mesmo número de ocorrências policiais, eles continuavam por um tempo do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque é o seguinte, você mudava a geografia, mudava o ambiente, mas para mudar as pessoas demorava alguns anos. Então esse povo, ele foi tirado do Egito, mas o Egito não foi tirado deles. Por quê, pastor? Aí todo mundo vai e bate no povo, o povo é ignorante, mas assim acontece com muitos de nós. A gente vem para o reino de Deus, mas até a nossa mentalidade ser de rei, demora. Muitas pessoas são assim, elas são tiradas de um ambiente de necessidade, mas a mente continua escassa. Elas são tiradas de um ambiente de muita humilhação, de falsa doutrina, de más doutrinações, tudo, mas a sua mente fica guerreando por muitos anos. Então a pessoa, ela vende, por exemplo, o caso da minha mãe. Minha mãe veio de uma família onde tinha muita escassez, de ficar 15 dias sem comer carne, de nunca viajar para praia, para nenhum lugar, nunca, não teve viagem de família, porque não tinha dinheiro, coisas normais da vida. Então ela vem de uma família de muita escassez, nunca teve carro, nunca, sempre na pindaíba. E aí o que acontece? Segundo o testemunho do meu pai, quando vivo, demorou aproximadamente 15 anos para minha mãe abandonar isso daí.
Ela sempre tinha medo de faltar, ela sempre achava que não ia dar, ela sempre chorava achando que não ia ter o suficiente. E quando meu pai faleceu, abrindo o coração com vocês, em 2015, ela se torna uma viúva. E ela teve essa crise por meses. Eu chegava na casa dela, ela falava, mãe, compra um copo novo, seus copos estão acabando. Aí ela falava, não posso comprar copo, agora eu sou uma viúva. Por alguns meses. E aí o Espírito Santo me levou a mostrar para ela tudo que ela já tinha vencido no mindset dela. Então, às vezes, tirar a pessoa da velha vida acontece no momento, mas tirar a sua mente da velha vida pode demorar anos. Quantos estão entendendo? E aí passaram-se alguns meses, a minha mãe começou a ser uma pessoa assim, com a mente totalmente abundante. A mente do crente tem que ser abundante. Você pode não ter tudo, mas sua mente tem que enxergar que você pode ter, que o outro pode ter, porque a palavra de Deus diz que riqueza não é só transferida, riqueza é gerada. O PIB da terra aumenta todo ano. Se a riqueza for só transferida, como dizem os comunistas, que a pobreza é culpa da riqueza, não tem nada a ver. Porque quando eles falam isso, está contra a Bíblia, e está contra os números. Porque se a riqueza só fosse transferida e nunca gerada, o PIB da terra ia ser zero. Todo mundo entendeu? Se você não entendeu, você vai repetir, você vai vacilar lá no Enem, porque vai ter alguma pergunta de PIB. Mas acho que vocês entenderam. Sim ou não? Então você pode, meu irmão, preste atenção. Você pode, olhar para frente, e não fugir do processo. Não fuja do processo. Sabe, todo dia que você dá uma volta no muro, você está aproximando do seu resultado. Amém? 7 dias, diga comigo, 7 dias. Processo. Agora eu não estou falando sobre enxergar o progresso, agora eu estou falando sobre você se submeter ao processo. O processo é importante. Leva-se tempo demais para muitas coisas boas acontecerem. Portanto, a profecia não basta, Ah, pastor, eu fiz o mural dos sonhos lá em casa. Aprendi que eu tenho que ter o mural dos sonhos no coach que eu fiz. Que legal, muito bom. Não sou contra isso, mas só deixa eu explicar. Mas sabe qual é o problema? É que se o mural de sonhos for o seu início e o seu fim, você vai ficar sempre sonhando. Entenderam ou não? Ah, pastor, mas eu tenho que ter um mural dos sonhos. Faz, põe a foto do carro, põe a foto da casa, põe a foto do seu futuro lá, começa a visualizar seu futuro, glória a Deus por isso, mas se submeta ao processo. Amém? Processo, diga comigo, processo. Então você pode ter o mural dos sonhos, a foto do seu futuro, mas se você não tiver o mapa do processo, você não vai chegar lá não. Amém, amém, amém? Posso dar um bônus desse aqui antes de terminar? Posso, meu amor? Já fiz seu filme hoje. Um bônus. Posso dar um bônus aqui ou não? Preste atenção, isso é muito importante. No processo, guarde isso, no processo, você tem uma promessa, palavra profética na sua vida. No processo, os detalhes importam muito. Quanto mais as pessoas menosprezam os detalhes, mais elas são pessoas difíceis de entrar num processo. Quando a pessoa menospreza detalhes, eu já fico preocupado com o processo que ela vai ter que, com o processo que ela vai, assim, ficar rodando. Porque os detalhes no processo, eles são importantes. Por exemplo, no processo as ordens simples importam. As ordens simples importam. Por que Deus não curou aquele general Naamã? Ele não podia curar o general Naamã quando ele chegou na casa do profeta? Sim ou não? Está comigo aí?
General Naamã poderia ser curado quando chegou na casa do profeta? Dá mais retorno aqui, meu irmão, por favor. Isso, obrigado. Ele poderia ser curado quando chegou na casa do profeta? Sim. Mas o que Deus falou para ele? Através do profeta: ei, vai lá no Jordão e mergulha 7 vezes. Tem muitos detalhes. Olha, o primeiro detalhe, ele não recebeu, quem recebeu foi o estagiário. É detalhe, é processo. Porque tem gente que chega e já quer sentar na janela. Cara, você está chegando agora, você vai falar com o meu estagiário, você não vai falar comigo. Aí o cara: eu não, eu sou o coronel, eu sou o general, eu sou o empresário, eu sou... Aí ele quer falar só com o profeta já está sendo usado por Deus. Fale com o meu estagiário. Aí agora, para piorar, o estagiário chega e fala assim: o profeta falou para mim, falar para você, que você tem que ir no Jordão mergulhar 7 vezes. O cara tá louco, cara. Sabe por quê? Presta atenção. Quem menospreza os detalhes está menosprezando o processo. Detalhes são importantes, gente. São importantes. Às vezes eu chego pro meu time aqui na Light do office. Essas meninas sofrem tem hora, mas elas estão amadurecendo tanto, porque eu falo assim: eu quero que você faça assim, assim. Aí depois eu volto lá e pergunto: deu certo? Aí elas falam assim: deu. Aí eu falo: obrigado. Não deu certo? Elas: mais ou menos. Aí eu pergunto assim: como você fez? Que eu quero saber se ela fez no detalhe que eu pedi, porque pela minha experiência eu já sabia que aquele detalhe daria resultado. Quantos estão entendendo? Sim ou não? Então, Deus está, sempre que Ele coloca pessoas num processo, costuma vir com detalhes. Ei, vai lá, se banhe 7 vezes no Jordão. Então preste atenção, tem gente que aceita a profecia, mas não consegue se render ao futuro, porque não valoriza os detalhes que parecem simples. Mas simples detalhes podem nos levar a grandes conquistas. Amém? Processo, meus irmãos, é fundamento. Não é da antiga não, é parte integrante do que Deus quer fazer na nossa vida. Amém, amém? Meu tempo acabou, mas eu vou encerrar com o último ponto. Eu sei que o seu hoje está no limite, mas eu quero concluir dizendo o seguinte: olha só o que aconteceu. Josué 6, versículo 10. Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não diga palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar, e aí vocês vão gritar. Amém, amém, amém? Preste atenção. Toda vez na Bíblia que a boca de um servo de Deus estava direcionada contra o que Deus queria fazer, Deus intervia. Então Deus fala para Zacarias através do anjo: olha, você vai ter um filho, sua mulher é estéril, mas vai vir um filho, era João Batista, tal. Aí Zacarias começa a profetizar contra. Mas como? Eu sou velho, ela também é velha, ela é estéril. E ele começa, aí o que Deus faz? Deus vai e cala a boca dele por vários dias. Agora, por um tempão, agora você vai ficar mudo. Aí ele ficou mudo. Olha que doideira. Mas por quê? Porque Deus estava tirando dele aquilo que tirava a esperança da profecia. Está comigo aí? Então é o seguinte: o que pode nos impedir de chegar lá? Não resistir aos problemas, não enxergar o progresso, não aceitar os processos, não submeter aos processos, e também não profetizar com esperança. Deus te chamou para profetizar com esperança. Sabe o que é isso? Presta atenção. Profetizar precisa ser um protocolo na nossa vida. É igual eu falo muito. A alegria é protocolar, gente. Sabia que a alegria é protocolo no meio do povo de Deus? Quase todo mês tem um ponto das minhas mensagens que fala da alegria. Sim ou não? Por que, gente? Domingo eu preguei sobre a alegria. Por que, gente? Porque a alegria é protocolar, é valor protocolar. Amém ou não?
Agora, se tem uma coisa que tem que ser protocolo na nossa vida, é a nossa língua. E não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Eu venho de uma escola muito forte, uma escola matemática muito forte. Então assim, não é fácil. Porque a realidade sempre está na minha língua. Mas Deus não quer a realidade em muitos momentos. Deus não quer a realidade humana. Deus quer a realidade espiritual sendo declarada. Amém ou não? Gente, vamos lá, 7 voltas, 7 dias, mais 7 voltas, e o muro cairá. E aquele povo tinha que declarar isso, tinha que declarar isso, tinha que declarar isso. Zacarias declarou o contrário, ele não vai nascer, ela é estéril. Ei, Zacarias, cala a boca. Amém? Declare com esperança, declare as promessas de Deus. As pessoas, meus irmãos, que ainda não conhecem Jesus, têm que ter os seus lábios direcionados para a esperança. Nós precisamos ser ministros da esperança. Fica de pé no seu lugar, vamos